Oi, oi, pessoal. Vamos começar agora a correção da semana 3 do PET 6 do sexto ano. Essa semana veio um pouco maior, então concentra aí para a gente chegar até o final junto, tá? Bom, a primeira pergunta é enorme, são 6, tá na página 73, e ela vem falar o seguinte: pelo que você compreendeu, qual foi a importância do imperador romano Constantino na história do cristianismo? Nesse textinho da questão já está respondendo. O imperador Constantino foi aquele que deu liberdade de culto para os cristãos. O que isso significou? Significou que Constantino garantiu que o cristianismo pudesse ser divulgado e permitiu também a liberdade de culto. Dessa forma, os cristãos poderiam fazer cultos, fazer missas, construir templos e disseminar mais ainda suas crenças. A atividade número 2 tá o seguinte: observe o mapa. Aí vem um mapa que, francamente, o PET sempre nos surpreendendo para pior. Vem um mapa um pouco feio, né? E em espanhol. Embora eu vou fazer isso daqui para frente, mas enfim, esse mapa a gente não vai usar ele, porque ele não é legal. Tem um outro mapa, que foi esse que eu selecionei, que ele dá para mostrar bem melhor como os domínios do Império Bizantino, né? Bom, aí a primeira pergunta tá assim: em que continente situava-se Constantinopla? Constantinopla, que tá aí, eu marquei de laranjinha, era a capital do Império Bizantino. E se você olha bem no quadradinho, já tem a localização geográfica, é na Ásia Menor. A Ásia Menor é essa localização aí, que é uma península, na verdade, entre a Ásia e a Europa, que é circundada pelo Mar Negro e pelo Mar Mediterrâneo. A letra B já pergunta: localização geográfica teve importância na história de Bizâncio? Óbvio que sim. Todas as localizações são importantes na construção, na história e no desenvolvimento de uma sociedade, de um povo, de uma economia. Bom, e lógico que foi importante. Mas olhando aí, qual a importância? O que a gente observa? A Ásia Menor é um lugar em que há uma confluência entre o Oriente e a Europa. É um lugar de passagem, e essa passagem está circundada pelo Mar Mediterrâneo e pelo Mar Negro. Então, nessa localização, há um favorecimento para o desenvolvimento do comércio e também para as trocas culturais com a Grécia, que está aí logo pertinho. A resposta fica assim, então. Sim, por estar próxima da Grécia e também dos povos do Oriente, a sociedade bizantina teve forte influência grega, como a língua e a filosofia. A localização também foi essencial para o desenvolvimento do comércio. A letra C está perguntando quais os meios de transporte utilizados pelos mercadores de Constantinopla. Essa ficou mais difícil, né? Então, nós vamos tirar esse mapa e vamos colocar um outro. Esse mapa aí não está com a resolução muito boa, mas se você observar com um pouco mais de amor, você vai perceber que as setinhas de vermelho são as rotas comerciais e essas bolinhas aí são cidades comerciais. Observem, então, que as rotas utilizam-se especialmente do Mar Mediterrâneo. Logo, os mercadores de Constantinopla usavam muito dos navios, em especial desse navio que é uma galé. O que é isso, uma galé? É um navio que se utiliza de remos. Esse navio é uma reconstrução aí em madeira, né? Esse navio é um dromon. Então a resposta fica: usavam navios nas rotas marítimas, em especial um tipo de galé chamado de dromon. Nas rotas terrestres eram usados cavalos, burros e camelos. Bom, a atividade 3, que está na página 74, ela é um pouquinho mais complicada, porque ela pergunta uma coisa que o próprio PET não responde. Tá assim: qual a importância histórica de Justiniano para o Império Bizantino? Ora, nem sabemos quem é Justiniano. Justiniano é esse moço bonito aí que aparece na imagem. Ele nasceu em 5 de agosto de 527 e morreu no dia 14 de novembro de 565. Justiniano, então, viveu no século VI depois de Cristo, e o governo dele tinha um lema que era um Estado, uma lei e uma igreja. E é a partir desse lema que a gente vai entender um pouquinho o governo dele. Como assim um Estado?
Pouco antes do Império Romano do Ocidente cair, foi dividido no Império Romano do Ocidente e do Oriente. E o Império Bizantino é o Império Romano do Oriente. Então, Justiniano acreditava que era preciso retomar os territórios do antigo Império Romano do Ocidente. E aí ele faz uma campanha militar e ele consegue retomar grande parte desse território, que é isso que está em laranja claro aí na imagem, expandindo assim o Império Bizantino, né? Uma lei. O que Justiniano fez? Ele recompilou, ele reescreveu e reorganizou as normas jurídicas romanas nesse tratado aí que chama Corpus Juris Civilis. Dessa forma, além dele retomar o direito romano, ele acaba garantindo que as leis romanas e as ordenações romanas ficassem para a história e dessem origem a muitas das leis que são hoje dos estados modernos. Bom, uma igreja, o que isso significa? Significa que ele combateu todas as outras crenças, o judaísmo, o paganismo, o islamismo, e além disso construiu enormes catedrais, como a dos Santos Apóstolos, que, interessante, ela foi destruída na queda do Império Bizantino, e a Igreja de Santa Sofia, que é essa que existe até hoje, né? Bom, e aí, qual a importância dele então? Devido ao seu autoritarismo, Justiniano fortaleceu a igreja e a centralização do Estado, além de reconquistar muitos territórios romanos. Para a história do direito, sua contribuição é fundamental por manter os ordenamentos jurídicos dos romanos. A atividade 4 pede para fazer uma lista dos principais aspectos do apogeu e da queda. O apogeu é o ápice, é o máximo, e a queda é o mínimo, é quando está para cair. Como está pedindo para fazer uma lista, é só itens, então vão devagarinho. O apogeu, que é no século VI, justamente durante o governo de Justiniano, foi caracterizado pela reconquista de terras, como a gente viu, a compilação de normas jurídicas e a construção de enormes templos. Daí, só caindo. A queda mesmo começa no século XII e vai até o dia mesmo, dia 29 de maio de 1453. Foram cruzadas enormes empreendimentos contra os turcos otomanos, sucessivas derrotas militares e, consequentemente, perdendo territórios, e, por fim, a invasão e saque de Constantinopla, que acontece no dia 29 de maio de 1453 e marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Moderna, numa divisão tradicional da história. A atividade 5 traz uma afirmação: a sociedade bizantina era essencialmente urbana. Para entender essa frase e explicar ela, é preciso pensar que o comércio ele se desenvolve melhor quando há uma grande rede urbana. Além disso, o comércio fortalece o urbano, fortalece a construção das cidades. Por isso, a gente pode pensar que se a sociedade bizantina era uma sociedade com grande comércio, como a gente viu as rotas comerciais, ela era essencialmente urbana. Uma resposta bonita fica assim: embora seja herdeira da sociedade romana, que voltou-se para a ruralização e a fragmentação, a economia do Império Romano do Oriente estava essencialmente apoiada no comércio e sua política na centralização. Isso fortalecia o desenvolvimento das cidades e, em contraste com a Europa Ocidental, formou-se uma sociedade urbana. A atividade 6 e última pede para apontar algumas características da arte bizantina. Vamos entender um pouquinho, né? A arte bizantina recebeu influências da cultura greco-romana e oriental, realizando uma mistura. O estilo artístico teve a presença marcante do uso de cores e de temas religiosos, como esse vitral aí, esse mosaico que a gente vê na igreja de São Vital, em Ravenna, na Itália. E também na escultura há uma frontalidade, não havia grandes esculturas, não. Vê-se apenas o frontal e principalmente o uso do marfim. Em relação à arquitetura, era marcada pelo luxo dos adornos e pela complexidade dos edifícios. Na construção das igrejas, os arquitetos usavam a cúpula, que é esse desenho, esse conezinho, sobre pilares.
A planta em cruz grega, que é essa que aparece aí em cima, ó, que ela tem 4 lados iguais com o mesmo comprimento. E a principal obra nesse estilo é a Igreja de Santa Sofia, né? Bom, as construções tinham também uma fachada sóbria, mas o interior era ricamente decorado com mosaicos e ícones, como a gente vê aí no interior da catedral. Aí a resposta fica: a arte bizantina era suntuosa e ricamente decorada. Havia muitas imagens religiosas e, sobretudo, a adoração a Jesus Cristo predominava. Suas referências eram oriundas de influências do cristianismo, dos gregos e árabes, porém, com o passar do tempo, assumiram características próprias, como o uso de cores, mosaicos e construção de abóbadas. Finalizamos, semana enorme, 6 atividades muito complicadas, com poucas respostas no PET. Espero que você tenha entendido. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilhe esse vídeo com o pessoal. Até mais!